My name is Zach Smith, and I am 33 years old. I have been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately, I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For 3 months I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards I had a scan done and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me. And medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift. And it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about Himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. This I do know. If God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Palavra do Senhor, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso número 6. Jó 42, do verso 1 ao verso número 6. Assim nos diz a Escritura. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que não despreza o meu conselho sem conhecimento?
Serve equivalente a coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute, e eu farei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já te ouviram a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo o mesmo e me arrependo do pó e da cinza. É interessante que no decorrer dessa semana eu fui fazer o meu momento devocional e me deu uma vontade tremenda no coração de ficar ali por mais tempo. Eu tinha um dia com muitas atividades, muitas coisas para serem feitas. Estava ali entre aquela pressão de ter mais tempo para a adoração, para o louvor e ter que correr para as minhas atividades que eram urgentes. Mas naquele dia eu consegui. Deixei os problemas de lado e fui me dedicar à oração, ao louvor. Era o dia que a diarista estava lá em casa. E quando eu terminei de cantar, eu gosto de pegar o violão em casa, cantar, intercalando com orações. Quando então eu terminei, a diarista que estava num outro cômodo saiu de lá com os olhos cheios de lágrima e disse, olha, hoje era disso que eu estava precisando. E na verdade eu nem imaginava que ela estava ali também sendo edificada. Então saí de casa com o coração em paz, muito edificado. E falei, vou para a igreja, já são 9 e pouco da manhã, eu tenho que correr com as minhas atividades. Cheguei aqui, sentei lá em cima, na sala, abri o computador. Quando eu liguei o computador, toca a campainha da porta da igreja. E aí eu desço aqui rapidamente para ver do que se tratava. E o funcionário que estava trabalhando no Espaço Luz me deu a seguinte notícia. Pastor Jean, uma carreta acabou de bater no seu carro. Eu saí daqui, havia uma carreta atravessada aqui na pista da República do Líbano, e o meu carro quase na metade da rua, porque ele foi arrastado para fora. E eu cheguei no rapaz da carreta e falei assim, meu amigo, você bateu no carro ali, o quê? Você bateu em mim? Ele nem viu que tinha batido no meu carro. Tem hora que algumas equações que nós fazemos parece que elas não funcionam muito bem. Uma delas, por exemplo, é essa. Se eu orar, se eu buscar, se eu for obediente, com certeza tudo vai bem na minha vida, as coisas vão funcionar, Deus vai gerar prosperidade, Deus vai me abençoar. Então eu devo me dedicar a Deus, porque me dedicando a Ele, eu estarei livre de determinadas situações. E nós não podemos dizer que esse pensamento, ele seja equivocado. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer e que obedecendo, seremos abençoados. A Bíblia nos diz que aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Dizer que as pessoas que se dedicam a Deus e buscam viver uma vida íntegra, que isso não gera frutos na sua existência, seria um equívoco. O problema é que isso não responde tudo. Muitas e muitas e muitas vezes é exatamente assim que Deus faz. Mas em outras vezes não é assim que as coisas acontecem. Quando nós abrimos o livro de Jó, nós temos diante de nós uma história, no mínimo, intrigante. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, e por muito tempo, essa fórmula do temor, da justiça, da obediência, gerando prosperidade, bênçãos e uma vida equilibrada, funcionou acertadamente. Mas de repente as coisas mudaram. E quando nós lemos a história de Jó, a história dele não mudou um pouco de uma vez, ou um pouco de cada vez. Em um espaço muito curto de tempo, Jó viu todos os seus filhos morrerem. Jó perdeu toda a sua riqueza. E aí de vez em quando tem gente que diz assim, né?
ou a gente pode perder tudo, menos a saúde. Pois Jó perdeu até a saúde. Mas sobrou a mulher dele. O problema é que a mulher de Jó é aquela mulher que lá em Provérbios a Bíblia diz assim, olha, foge da mulher rixosa. Porque ao invés dela estar com o marido no sofrimento, diz a Escritura que ela chega para ele e diz assim, olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Você é um cara amaldiçoado. Então a vida de um homem justo e íntegro se transforma. E não porque ele fez um monte de coisas erradas, mas porque Deus assim permitiu. O diabo falou e Deus permitiu. Como fica aquela velha fórmula então? Então você entende? O livro de Jó é uma discussão teológica. Apesar de ser um romance, é uma discussão teológica sobre a seguinte questão: por que pessoas justas sofrem? Por que nem sempre a obediência, a justiça, a busca por uma vida reta não reproduz apenas bons resultados? E essa é uma questão muito séria para os nossos dias, porque vivemos dias em que se diz que o sofrimento sempre é o resultado de alguém sem temor ou de alguém que tem vivido equívocos na sua vida. E evidentemente que a falta de temor, escolhas erradas, pecados que nós abraçamos como prática, tudo isso traz sofrimento. Mas muitas vezes nós vemos gente que ama a Deus e teme a Deus passar por situações em que dizer apenas que o justo tem prosperidade não responde ao drama que aquela pessoa está vivendo. E quando Jó está no centro do seu sofrimento, no centro da sua dor, aparecem alguns amigos que pensavam mais ou menos assim. E a maior parte do livro de Jó, os primeiros capítulos, nos contam quem ele é, o que ele tinha e o que ele perdeu. E a maioria dos capítulos nos mostra uma discussão, uma profunda discussão, porque os seus amigos estão tentando investigar o que ele fez, o que aconteceu. Jó, você fez alguma coisa para você estar nessa condição. Hoje eu estou chique, vou ficar com 2 microfones. Isso nunca aconteceu na minha vida, viu, Davi? Vamos lá. Mas eu acho que ele vai desligar um. E a grande questão, então, ok? Rapaz, eu senti assim a minha voz como de muitas águas agora, como diz a Bíblia, viu? Um eco violento. Mas a grande questão, então, o grande dilema está em discussão durante o livro. Jó, se você está passando pelo que você está passando, e se Deus é justo, se Deus é Deus, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. Você fez por merecer. A lógica do mérito sempre parece funcionar melhor para a cabeça da gente, não é? E Jó entra em discussão porque ao tentar diagnosticar o seu próprio coração, a sua própria vida, ele não via uma razão explícita que dissesse assim, está vendo por que você está sofrendo? Você já viu quando a gente está muito mal? Qual é a pergunta que a gente faz? Seja lá qual for o sofrimento, emocional, físico, financeiro, o que a gente diz? Por que eu estou passando por isso? É a primeira pergunta que nós fazemos. E Jó havia tentado achar essa resposta, mas a questão é, ele não tinha resposta para essa situação. Então você imagine a crise que esse homem estava passando. Crise espiritual. Porque de um lado ele era um homem temente a Deus, um homem piedoso,
Um homem que diante da blasfêmia da sua mulher respondeu assim: eu sei que o meu Redentor vive. Do outro, toda a lógica do mundo dele, toda a lógica da sua história pessoal era: se eu fizer as coisas certas, Deus me abençoará. A lógica dos seus amigos era: se você faz as coisas certas, Deus te abençoará. Então, como responder a essa questão? E durante tantos capítulos, eles discutem uns com os outros. Até que no capítulo 38, Deus diz: chega de discussão teológica. Sou eu que vou falar agora. E na verdade, Deus começa a falar fazendo perguntas. É interessante isso, né? Deus não chega e diz assim: olha, Jó, eu vou te contar o que aconteceu aqui no céu, meu querido. Vou te dizer, na verdade, o que está por trás dessa luta toda sua. Não. Deus não entra nesse tipo de diálogo com Jó. Deus também não chega e diz assim: olha, eu vou pontuar, apesar de você ser um homem justo, Jó, como todo ser humano você é um pecador, então eu vou pontuar os seus pecados, para você entender que você não merece nada, mesmo buscando ser bom. Deus também não fez isso. Mas Deus começa a falar, capítulo 38, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Deixa eu abrir um parênteses aqui de 30 segundos, porque não é sobre isso que eu vou falar hoje. Estou falando. Deus não vai responder os meus e os seus porquês toda vez que a gente quer. Ponha isso no seu coração. Nós não teremos todas as respostas. Nem sempre. É duro ouvir isso, não é? Para mim é. E aí Deus então começa a fazer perguntas. Verso 4, capítulo 38. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? E Deus começa a falar da criação. Se você continuar lendo, depois Deus começa a falar como Ele sustenta a criação. Ou seja, Ele não apenas criou, Ele começa a fazer perguntas. Quem é que alimenta as cabras? Quem é que ajuda a corça quando ela está dando cria? E assim Deus vai perguntando coisas ao coração de Jó, até que num determinado momento desse diálogo de Deus com ele, ele experimenta algumas respostas. Não todas. Mas ele experimenta aquilo que ele precisava experimentar. E aqui há outra coisa extraordinária na pessoa de Deus. Ele não responde tudo o que perguntamos, Ele não dá razão para todos os nossos porquês, mas Ele nos dá o que precisamos. Ele nos fala o que precisamos, Ele nos sustenta com o que precisamos, e Ele dá a nós a experiência que precisamos diante da adversidade. Isso Ele faz. E aí vem o capítulo que nós lemos, a porção que nós lemos, onde nós vemos os resultados dessa busca tão profunda do coração de Jó para entender a razão do sofrimento na vida de um homem como ele. E aqui a gente vê algumas coisas tremendas que ele experimenta. Primeiro, ele compreende, ele assimila a partir do que Deus falou com ele e comunicou com ele, não seus amigos, mas o que Deus falou com ele, que Deus é um Deus soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Por isso o verso 1 do capítulo 42 diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O problema é que nós vivemos numa geração em que Deus pode fazer todas as coisas
boas. Você crê que Deus pode dar um carro? Creio. Você crê que Deus pode trocar sua casa? Creio, eu creio em nome de Jesus, tomo posse em nome de Jesus. Você crê que você pode melhorar de emprego? Creio. Mas se você falar com o povo assim, você crê que Deus pode permitir que roubam o seu carro? Opa! Que história é essa? Como é que Deus quer se meter assim na minha vida? Ele tem que me proteger. Você crê que Deus pode permitir que você perca o seu emprego? Aí tem hora que uns falam até assim, Ave Maria, pastor. Em nome de Jesus, de jeito nenhum. Roga até pelos santos, que um dia creu e diz não crê mais. Tem gente que imagina que se Deus de repente tirar um ente querido, quem é Deus para tirar alguém que eu amo? Então nós precisamos entender o que Jó entendeu. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O todas as coisas é tudo mesmo, gente. Não é só aquilo que é conveniente ou bom para mim, mas até aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu tenho dificuldade de aceitar. Deus é Senhor de todas as coisas, Senhor absoluto do céu e da terra, e é Senhor inclusive da nossa vida, mesmo a nossa vida inserida num mundo caído. E ele diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui tem muita esperança para o cristão, quando você entende essa dimensão da soberania de Deus. Você lembra o que nós lemos aqui no início desse culto? Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem levantará acusação contra os que estão em Cristo Jesus? Quem os condenará? E aí o texto nos dá uma lista de coisas, entre elas a maioria das coisas ruins e terríveis, e o texto diz, nada disso pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você ler um pouco antes, lá no mesmo capítulo 8 de Romanos, a Escritura vai dizer que os sofrimentos do presente não se comparam com o que há de vir. E a gente tem que viver pela esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então nós somos chamados a confiar na soberania de Deus, naquilo que entendemos e naquilo que não compreendemos. E crer. Você levou o carro, mas você não frustra os planos de Deus na minha vida. Você bateu no meu carro, mas você não frustra os planos de Deus na minha vida. Eu estou doente, mas essa doença não frustra os planos de Deus na minha vida. Eu perdi o emprego, mas a perca desse emprego, de algum modo, glorificará a Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. Isso é soberania. E Jó compreendeu. E isso ampliou o seu conhecimento da parte de Deus. Por isso, no verso 3 e 4, ele diz assim, tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho? E ele diz, e o Senhor disse que faria perguntas para mim. E isso produziu um outro resultado na vida de Jó, à medida que Deus o confrontou com o poder, a glória e a majestade dele, diante do sofrimento passageiro que ele estava vivendo. E o verso 5 nos diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele não tinha os porquês, ele não tinha todas as respostas. Ele entendeu que Deus era soberano para agir assim, e que o plano de Deus por trás das circunstâncias e das realidades humanas nunca poderá ser frustrado. Deus nunca vai ser colocado em xeque, ele nunca será contraposto no seu projeto eterno. E isso deve sustentar todos aqueles que confiam nele,
como Senhor, como Salvador de suas vidas, e agora ele diz: mas isso tudo que eu passei gerou um relacionamento contigo, Deus, que eu nunca tive. Eu nunca tinha tido, Senhor. Eu ouvia. E é certo que ele cria no que ouvia. Mas entre ouvir e dizer, agora os meus olhos te veem, há uma diferença muito profunda. E será que vale a pena contemplar quem Deus é com os próprios olhos? Certa vez um homem chamado Moisés quis fazer isso. E Deus disse: se você me ver de frente, você vai ser consumido. Mas eu vou passar com a minha bondade, eu vou te esconder na rocha. E a Escritura diz que por ver a glória de Deus que passou, o rosto dele ficou resplandecente. Muitos e muitos dias. E o Novo Testamento diz que aqueles que estão em Cristo não são como Moisés, cuja glória desvanecia, mas nós somos renovados em Deus de glória em glória, de modo com que o nosso rosto sempre resplandece a glória do nosso Senhor. Deus usa as circunstâncias mais incríveis e extraordinárias para se mostrar a nós, até aquelas que nós não gostaríamos de passar. Porque Ele tem esse poder. Tem esse poder de transformar mesmo as circunstâncias mais terríveis num momento de renovo e comunhão nosso com Ele. E isso tudo, essa experiência com Deus, que deu a Jó essa percepção da soberania do Senhor sobre ele e sobre todas as coisas, que gerou em Jó uma experiência profunda com quem Deus é, que não apenas agora era uma reflexão intelectual a respeito de Deus, mas uma experiência profunda de vida. Isso tudo agora o leva a um outro resultado no meio da sua dor e do seu sofrimento. Ele se arrepende. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e justo. Homens íntegros e justos têm do que se arrepender? É uma questão interessante, não é? Se o livro começa dizendo que ele era íntegro e justo, e ao final desse livro ele está arrependido diante de Deus, o que aconteceu? Entenda uma coisa sobre integridade e justiça na vida de um ser humano. É íntegro e justo, não aquele que conseguiu deixar de pecar. Existe, por exemplo, uma corrente chamada wesleyana, que tem o que se chama de positivismo da santidade. Qual que é essa ideia? Se você se esforçar, se esforçar, se esforçar, um dia é possível você nunca mais pecar. Só tem um problema. A gente lê a Bíblia e não acha essa pessoa que chegou lá. A gente lê a história e não acha ninguém que conseguiu. E eu estou com 40 anos, sou presbiteriano antes de ser crente, conheço um monte de gente crente, e ninguém que eu conheço, eu mesmo, ninguém chegou lá. Mas há um problema maior, é que eu entendo que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a lutar contra o pecado com todas as forças. Em Hebreus a Bíblia diz inclusive que nós não temos lutado até o sangue. Significa que se nós tivermos que lutar até o nosso sangue ser derramado contra o pecado que tenazmente nos assedia, nós temos que fazer guerra contra o pecado. Mas a Bíblia mostra que homens íntegros e justos, mulheres íntegras e justas, são justamente aqueles que buscam obedecer e viver para Deus, seja qual for a circunstância, mas que quando pecam, se lançam aos pés da cruz e buscam a justiça da cruz em seu favor.
Gente que luta contra o pecado porque sabe que o pecado crucificou o seu Senhor. Gente que não brinca com o pecado porque sabe que o pecado é um poder destruidor. Mas gente que crê no poder da graça e do perdão de Deus, e quando peca, se rende, e se rende, e se rende. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias em toda a história de suas vidas. A maior prova de que Jó era um homem íntegro e justo está no seu arrependimento. Homens íntegros e justos são homens que foram lavados pelo sangue de Jesus e que buscam viver em obediência a Ele, mas são pecadores, pecadores perdoados. E o sofrimento, a dor, as lutas, as guerras, as tribulações, levaram Jó a um nível de quebrantamento que provavelmente nós temos muita dificuldade de compreender e entender. Há uma dor profunda, há uma percepção real de quem ele era e de que ele não tinha em si mesmo nenhum direito. O texto diz: por isso me menosprezo, por isso eu me coloco no meu lugar, no pó e na cinza. Quem sou eu diante de ti, ó Deus? Quem sou eu? Quando ele entende todas essas coisas, o Deus que permitiu as lutas é o Deus que restaurou a sua realidade. Porque quando a gente continua lendo, a gente vê que o sofrimento foi por um tempo. Que o sofrimento cessou e que veio um tempo de renovo, de crescimento, agora agregado com uma vida que contempla as coisas de um modo completamente diferente, por causa da experiência que viveu com o Senhor. Quando o caminhoneiro bateu no meu carro, eu fiquei pensando assim: Senhor, por que ele bateu logo no dia que eu mais orei, cantei, louvei, li a Tua palavra? Aí depois eu entendi. Ou seja, geralmente Deus não está preocupado em dizer para a gente o porquê. Mas naquele dia Ele quis me dizer. Quando foi à tarde, eu peguei esse moço, esse senhor, na verdade, o moço é um elogio. Coloquei no meu carro e nós fomos tentar fazer uma ocorrência para depois dar entrada no seguro. E quando nós estávamos no caminho, ele falou uma coisa para mim. Ele disse assim: eu estou muito impressionado. Aí eu, com o quê? Porque há umas semanas atrás eu encostei numa moto, fez um arranhão, e a mulher daquela moto me humilhou como ninguém nunca havia me humilhado na minha vida. E hoje eu bati no seu carro, e hora nenhuma você levantou a voz comigo. E eu pensei assim dentro de mim: agradeça a Deus porque foi nesse dia. Você entendeu? Agradeça a Deus porque foi nesse dia. Que nada ia roubar a minha paz naquele momento. E o momento final de encontro com aquele homem, ele mora no Paraná, deve ter voltado para sua terra já. Foi os pastores da igreja, a equipe pastoral reunida com ele, orando com ele, pregando o evangelho para ele, e ele saindo daqui impactado pelo evangelho de Jesus. Eu te faço uma pergunta: o que vale mais? A frente do meu carro ou a vida daquele homem? O que vale mais? Eu quero concluir essa meditação dizendo para você o tanto que Deus é bom. Se você já leu o livro de Jó,
e ficou meio indignado com Deus. Eu queria te ajudar, terminando essa mensagem hoje, a ter uma nova perspectiva ao olhar para esse livro. Gente que sofre tem tantas e tantas histórias. Você acha que no tempo de Jó não tinha gente que sofreu como ele, ou até pior do que ele? Então eu te faço a pergunta, por que essa história está na Bíblia? Por que Deus escolheu a história de Jó, do sofrimento de Jó, inclusive para nos inquietar tanto, dizendo que Satanás foi lá, falou, Deus, o teu servo, vai lá, eu quero ver se o Senhor tirar, e Deus aceitou? Por que essa história está na Escritura? Além de eu e você podermos olhar para o exemplo de Jó, de que ele entendeu a soberania de Deus, de que ele teve uma experiência profunda com o Senhor no meio do sofrimento, e que isso levou ao quebrantamento, mas algo muito além. Por que essa história está na Bíblia? Porque essa história, ela aponta para uma outra história. Aponta para a história de alguém que não era justo e íntegro. É o único sem pecado da história. A história de Jó fala sobre um outro Jó. E esse outro Jó, que a gente conhece a história, e essa história remonta a ela, nos fala daquele que é o mais rico de toda a história. O mais santo e o mais rico. O mais santo porque nunca pecou e nunca teve que se arrepender do mal e do pecado. E o mais rico porque o universo lhe pertence. A história de Jó nos fala da história do rico e justo que resolveu interceder por filhos. Lembra da história de Jó? Que ele intercedia pelos seus filhos e sacrificava em favor deles, pois o segundo Jó da Bíblia, ele não apenas intercedeu pelos filhos, mas ele próprio se sacrificou por eles. O Jó que nós lemos teve a sua riqueza roubada. O segundo Jó da Bíblia entregou a sua riqueza e se esvaziou da sua glória. O Jó que nós acabamos de ler a história, sofreu na carne. O outro Jó da Bíblia teve as suas chagas nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça, por todo o corpo, por escolha. E não é porque ele amava o sofrimento, é porque ele resolveu sofrer no lugar daqueles que mereciam sofrer. O primeiro Jó beirou a morte. O segundo Jó morreu. O primeiro Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ele tem poder até para me tirar da morte. O segundo Jó morreu e foi tirado da morte pelo seu Redentor, o Pai. O primeiro Jó foi um homem abençoado, que renovou as bênçãos e a sua vida, tendo filhos e filhas e riquezas maiores do que ele teve como tinha antes. O segundo Jó, ele não apenas é abençoado, ele é o abençoador de todos aqueles que se rendem a ele. Então você entende qual é a história de Jó? Agora, quem enviou o segundo Jó? Aquele que não poupou o seu próprio filho, o seu amado filho,
O filho que ele diz, o Pai, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu tenho a minha alegria, aquele que não poupou o seu filho em favor de nós, porventura não nos dará nele todas as outras coisas? Então eu te pergunto, Deus é bom? Diante do seu sofrimento, da sua luta, Deus é bom? Ele é muito mais do que bom. Porque Ele jogou as suas dores sobre Ele mesmo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a Escritura. Então eu concluo a palavra dessa noite, dizendo para você, você não está livre de sofrimentos. Muitas vezes você vai obedecer. Você vai fazer o que Deus deseja que você faça, e isso vai frutificar na sua vida, vai gerar coisas maravilhosas, então seja fiel a Deus. Como também, às vezes, Deus tem sido longânimo com você, porque você sabe a vida que você tem levado, e apesar disso, Ele não tem descido a sua vara e a sua ira contra a sua vida. Pelo menos por enquanto. Mas o fato é que o que faz Deus ser bom é a natureza dEle, a glória dEle, quem Ele é, e como Ele consegue soberanamente pegar as situações mais difíceis na vida daqueles que creem nele e transformar em algo muito maior. E às vezes invisível. Deus é bom. E Ele provou a sua bondade em levar sobre Ele mesmo, no seu Filho, as nossas dores. E não apenas interceder e fazer um sacrifício por nós, mas se entregar como próprio sacrifício em nosso favor. Então o que eu quero te dizer nessa noite, é que se talvez você esteja passando por um momento de luta, de sofrimento, esse sofrimento pode ser psicológico, emocional, físico, econômico, familiar, eu não sei. Corra para debaixo da soberania de Deus. Vá para Ele. Diga, Deus, eu quero estar alinhado com o Teu plano eterno em Jesus. Eu quero que o Senhor esteja sobre mim mediante a obra do Teu Filho Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, o meu intercessor junto a Ti. Eu aceito a Tua bondade oferecida em Cristo. Se renda à soberania de Deus. Pare de lançar diante dele os porquês do sofrimento. Simplesmente entregue e deixe. Mas observe no meio disso tudo que Deus está se revelando. Deus está mostrando quem Ele é a você. Deus está se mostrando de um modo muito mais profundo, talvez como você nunca tenha visto na sua existência. É um momento de você conhecê-lo com profundidade. Então, quebrante o coração, se arrependa e se renda ao Filho de Deus. Se entregue a Ele. Nós vamos ver a segunda parte desse vídeo. O que aconteceu com Zack Smith? Vamos ver como que Deus age, mesmo nas situações tão difíceis que a vida às vezes nos apresenta. The day that Zack died, there was a huge and sudden storm. The kind that creeps in without warning, comes at you fast, and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, the clouds came, the earth shook, and the thunder rumbled. 1 year and 8 days after being diagnosed with cancer, Zack stepped into eternity. Ever since I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zack and I met in the fall of 1994, and after 4 years of dating, we got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling. And then, 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake. But our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke.
We were a perfectly happy family of 5. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed all so sudden. And now the kids and I were left to learn how to grieve. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty. And I no longer heard the sounds of him and the kids playing while watching TV. We were now a family of 4. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in His Word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans, and in October we had the opportunity to fly to Denver, Colorado, and get to meet 2 of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First Organization flew us to Tampa Bay, Florida, to receive the All-Pro Dad Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation in honor of their dad. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us and through the love and support that we received from family and friends, God ultimately shows His goodness to us through the promises in His Word. Jeremiah 29:11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us. We might not always understand that plan, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of His goodness through the promises in His Word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours. But I can tell you this. If you desperately seek and run after Him, He will make Himself known to you. As Zach's soul left the earth and went to where it was meant to be, I looked out the window, and as the storm cleared, the sun began to shine through the clouds. It was then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope. God knew that I would be a widow and mother to 3 at the age of 32. Why did He allow this to happen? I don't have all the answers. But I do know that I will praise God, because through cancer and death and grief, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa noite eu quero convidar você a não lutar mais diante da dor, do sofrimento, mas simplesmente chegar para Deus nessa noite e dizer: eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Quero te convidar a chegar diante de Deus e dizer: se eu tenho só ouvido sobre o Senhor, eu quero ver o Senhor com os meus olhos. Eu quero contemplar quem o Senhor é. Quero te convidar a, com quebrantamento, glorificar a Deus. Há um hino. Esse hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu ter, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Esse foi um hino escrito por um homem em sofrimento, que entendeu
a bondade de Deus meio diante da tribulação. Se você tem lutado com a dor dentro de você e feito perguntas, por que, Deus? Por quê? Eu queria te convidar a fazer essa declaração de fé. Se você quer que nós oremos por você nessa noite, para que o Senhor traga o consolo e fortaleça você no meio das suas lutas,